Oi, turma, tudo bem? Essa é a nossa 12ª aula. Como vocês estão? O tema da aula de hoje é sobre logística reversa e sustentabilidade. Vamos conversar um pouco sobre o tema e refletir em relação à nossa postura como consumidores. Estamos cuidando do meio ambiente que vivemos? Podem, inclusive, acompanhar na apostila, na página 84, sobre logística reversa, e na página 87, sobre sustentabilidade. Bora para a aula. A logística reversa é um conjunto de procedimentos e meios para recolher e dar encaminhamento pós-venda ou pós-consumo ao setor empresarial, para reaproveitamento ou destinação correta de resíduos. Esse conceito foi reforçado com a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12.305 de 2010, que define a logística reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Dependendo do setor que a empresa atua, implementar a política de logística reversa é uma obrigação, como são para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e produtos eletrônicos e seus componentes. Já se for de outra área, a empresa também pode participar da logística reversa, desenvolvendo e fabricando produtos adequados para a posterior reutilização ou reciclagem. Vamos ver as prevenções em relação ao pós-consumo e o pós-venda. Nas etapas da logística reversa, nós temos o pós-consumo, em que o produto ele é adquirido, utilizado e descartado pelo consumidor, devido ao término da sua vida útil ou porque sua validade chegou ao fim, portanto, considerado impróprio para o consumo primário. Dentre as condições, nós temos, as condições de uso, ou seja, o produto ele deve ser reutilizável, tempo de vida. Então, componentes que podem ser reciclados, resíduos ambientais, componentes tóxicos ao meio ambiente. Se os produtos tiverem essas características, eles, no pós-consumo, são recolhidos pela empresa para que possa haver ou a reciclagem ou o descarte adequado. Já na etapa do pós-venda, o produto retorna à cadeia de distribuição antes de ter sido usado pelo consumidor, ou em casos de pouco uso, quando a gente identifica que há algum defeito, algum erro no processamento do pedido ou até mesmo alguma avaria. Em ambos os casos, dentre as características desse produto no pós-venda, temos que ficar atento à garantia em relação à qualidade. Então, produtos com defeitos ou avarias, eles são retornados à distribuidora. Problemas comerciais, então, relacionados ao estoque, término de validade, problemas em relação à pós-venda, substituição de peças. Então, no caso de manutenção e consertos, o produto ele pode estar sendo devolvido, ele pode retornar à cadeia de distribuição, até mesmo ao seu fabricante, para que ele possa ser processado, avaliado corretamente para saber quais são os problemas, de repente defeitos daquele produto. Em ambos os casos, a empresa precisa planejar o recebimento e o encaminhamento dos itens, estabelecendo meios de controle do fluxo físico, ou seja, pensando em locais de coleta, armazenamento, transporte e das informações logísticas dentro de sua estratégia de organização. Muitas vezes, o produto pode passar por melhorias e voltar a ser comercializado, no caso do pós-venda. Além de pensar no planeta que vivemos e nos impactos dos produtos sobre o meio ambiente durante seu ciclo de vida, economicamente a empresa também pode se beneficiar praticando a logística reversa, uma vez que parte da matéria para a produção retorna à indústria após a vida útil do produto, reduzindo os custos com a compra de material primário. Só lembrando que o reaproveitamento requer equipamentos adequados também. Para que a implantação da logística reversa seja feita com sucesso, é necessário conhecer a natureza do produto, bem como a cadeia de todos os elementos utilizados para a produção. Dessa forma, é possível elaborar um plano que descreva detalhadamente o ciclo de vida de cada
produto e também todos os procedimentos necessários para o tratamento dos resíduos. Feito isso, a empresa poderá implementar a logística reversa. Ou seja, se eu conheço todas as etapas de produção do meu produto, então sei exatamente os componentes que posso reutilizar ou descartar da maneira correta, de modo que não afete o meio ambiente e nem gere multas por descarte irregular. Só lembrando que a empresa ela não é obrigada a reciclar seu próprio lixo e utilizá-lo na fabricação de novos itens. Ela tem o dever de garantir que os resíduos tenham um novo uso ou sejam descartados corretamente, mesmo fora de sua cadeia de produção. Um modelo de estratégia para a logística reversa é firmar parcerias com cooperativas. Então, só fazendo um adendo, afinal, creio que é bacana a gente fazer uma aula só sobre cooperativas e o cooperativismo no Brasil, né? Mas agora, para situarmos no assunto, o que é cooperativa? Então, cooperativa é uma forma de associação entre indivíduos que tem como objetivo uma atividade comum e que trabalha de forma a gerar benefícios iguais a todos os membros, os chamados cooperados. A base do funcionamento de uma cooperativa é a ação mútua, ou seja, em cooperação. O investimento para todas as partes é o mesmo e o retorno também. Uma das atividades básicas em cooperativa é a compra ou venda de suprimentos para pequenos produtores e médios produtores. Por exemplo, no que se refere à reciclagem, existem diversas cooperativas especializadas em reciclagem de papel, vidro, plástico, madeira e outros. Há empresas que compram esse material já separado e, de repente, até processado e o incorporam à sua cadeia de produção. Ou também o recolhem e entregam para as cooperativas. Em todo caso, ambos os lados se beneficiam economicamente sobre o que é reciclado, revendido e incorporado. Mas eu falarei mais para vocês sobre cooperativas em uma aula específica. Exemplos de empresas que adotaram a política de logística reversa. O McDonald's, todos já ouviram falar, né? Então, a empresa ela possui uma ideia interessante em relação à utilização do óleo, material que é utilizado para fritar as batatas fritas da franquia por todo o Brasil. Então, ela é conveniada com uma empresa chamada Mart Browning, que desenvolveu uma técnica de logística reversa focada na sustentabilidade. É mais ou menos assim. Os caminhões que levam os alimentos para as filiais do McDonald's recolhem o óleo que restou e os levam para uma análise do produto. Em seguida, o óleo é encaminhado para uma usina que o transforma em biocombustível, que por sua vez é utilizado para abastecer os próprios caminhões da empresa. Legal, né? Logística reversa. O outro caso é o da empresa HPE, de tecnologia. Faz impressoras, computadores, cartuchos, toners, entre outros produtos. A empresa ela criou um programa chamado HPE Planet Partners Brasil. Esse programa se baseia na ideia de agendar uma data com o cliente para que ele possa enviar os cartuchos e toners que já foram utilizados. Dessa forma, ao invés de descartá-los em lixos comuns, os materiais voltam para a empresa. Esse material ele é triturado, ele é enviado, na verdade, para o Canadá, onde esse material é triturado e reutilizado na fabricação de cartuchos novos, que ele já tem 70% de plástico reciclado em sua composição. Até o ano de 2012, o pó de plástico só será utilizado em produtos feitos no Brasil, como as impressoras. Bridgestone é uma empresa, uma fabricante de pneus. Então, após receber os pneus, no final da sua vida útil, a borracha ela é triturada e picotada, sendo reutilizada em solados de sapato, borracha para vedação, peças de reposição para a indústria automobilística e até para asfalto. Então, essas e outras empresas adotaram a logística reversa visando o benefício mútuo, tanto para a empresa quanto para o meio ambiente. E a adoção dessas medidas nos chama a refletir sobre outro conceito amplamente difundido e defendido atualmente. Sabem qual é? Alguma sugestão? Pam, 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 pam. Ele mesmo, sustentabilidade. Vocês podem acompanhar mais sobre esse tema na apostila na página 87. Então, bora lá. A palavra sustentabilidade, ela deriva do latim sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar ou cuidar.
O conceito de sustentabilidade que conhecemos hoje teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu em junho de 1972. A Conferência de Estocolmo, a primeira conferência sobre o meio ambiente realizada pela ONU, chamou a atenção internacional principalmente para as questões relacionadas à degradação ambiental e à poluição. Mais tarde, em 1992, na Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável, o qual passou a ser entendido como o desenvolvimento a longo prazo, de maneira que a humanidade se conscientize em relação à escassez dos recursos naturais do nosso planeta. A Conferência do Rio também deu origem à Agenda 21, que é um documento que estabelece a importância do comprometimento de todos os países com as soluções dos problemas socioambientais. A Agenda 21 trouxe reflexões sobre o planejamento participativo em nível global, nacional e local, e a sua meta para estimular a criação de uma nova organização econômica e civilizatória, ou seja, todos os bairros, cidades, estados, países, todos unidos para desenvolver uma economia viável e uma sociedade mais consciente. A Agenda 21, especificamente para o Brasil, tem como ações os programas de inclusão social, incluindo distribuição de renda, acesso à saúde e educação, e desenvolvimento sustentável, incluindo sustentabilidade urbana e rural, preservação dos recursos naturais e minerais, ética e política para o planejamento. Essas ações foram reforçadas em 2002 na Cúpula da Terra sobre Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo, na África do Sul, que sugeriu a maior interação entre o social, a economia e o ambiental, por meio de programas e políticos centrados nas questões sociais e, em especial, no sistema de proteção social. O alinhamento dessas três áreas, envolvendo o social, a economia e o ambiental, dizem respeito aos seres viventes e à natureza, porque a gente tem que pensar, sem energia, a economia ela não se desenvolve, consequentemente, não há a condição de vida, se deteriora. Com o meio ambiente degradado, o ser humano tem sua longevidade reduzida. Assim, a economia não se desenvolve e o futuro é incerto. Foi considerada nessas conferências, que essas três áreas devem agir em conjunto, com medidas sustentáveis para um mundo melhor. Dentre os 4 pilares para uma sociedade sustentável, conforme previsto pelas conferências, temos o ecologicamente correto, o economicamente viável, o socialmente justo e o culturalmente diverso. Vamos ver um pouco mais sobre eles. Então, para que o empreendimento ele seja considerado sustentável, é preciso que ele seja ecologicamente correto, ou seja, não esgotar os recursos da natureza, tratar o meio ambiente com respeito, haver um equilíbrio entre o que retiramos da natureza e o que oferecemos em troca. E também diz respeito à mercadoria ou serviços produzidos a partir de processos ambientais sustentáveis, como, por exemplo, através da logística reversa, com a reciclagem de materiais eletrônicos, borracha, óleos, utilizando energia solar, eólica. Enfim, uma produção pensada a minimizar os efeitos ao meio ambiente. Em relação a economicamente viável, a economia ela não gira em torno da exploração de mão de obra e dos recursos naturais do planeta, a conscientização acerca dos impactos ao meio ambiente e a um modo de vida humanizado. Um exemplo que mostra como o desenvolvimento sustentável ele pode ser não só economicamente viável, mas também trazer vantagens, é o uso de lâmpadas fluorescentes, que resultam em uma economia de 80% na conta de luz, porque ela dura 10 vezes mais que as luzes incandescentes. A utilização de luz solar, de energia solar e energia eólica também são exemplos de uma economia
viável, de benefício mútuo, tanto para a população quanto para as empresas. Em relação ao socialmente justo, isso envolve ética, justiça social, educação de qualidade, trabalho decente para todos, solidariedade e a conscientização de que nosso planeta é um só e que cada ação nossa afeta o todo, pois a vida nada mais é do que uma interação. Um exemplo que podemos citar é o uso do transporte coletivo como um meio sustentável de diminuir a quantidade de carros e, consequentemente, a poluição gerada. Outro exemplo é a utilização de meios de transporte considerados limpos, como o uso de bicicletas, patins. Por fim, o culturalmente diverso diz respeito a valorizar a diversidade, promover relações de respeito com todos, visando a promoção da igualdade e tolerância, e não a desigualdade e o preconceito. Como exemplos de práticas sustentáveis, como eu disse no slide anterior, nós podemos ver a utilização da energia eólica e a energia solar. Afinal, elas são energias renováveis, Elas são energias que não poluem o meio ambiente, diferente das tradicionais fontes de energia, com combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral, e o gás natural, que são extremamente poluentes e não são renováveis, ou seja, são limitados. Outro exemplo é a coleta seletiva, cujo reaproveitamento do lixo reciclado é para evitar a poluição e o desperdício de matérias-primas, como as árvores para a confecção do papel, por exemplo, A cada cor diz respeito a um tipo de material que nós podemos descartar dentro dessa coleta seletiva. Eu não conhecia esse roxo, eu nunca tinha visto a coleta roxa, que é para resíduos radioativos. Por fim, para esses exemplos, nós temos as chamadas zonas verdes. Então, reflorestar áreas que foram devastadas pelo desmatamento é uma atitude básica dentro do conceito de sustentabilidade ambiental. A criação de zonas verdes nos grandes centros urbanos também é um exemplo da preocupação com a necessidade de garantir a preservação dos ecossistemas naturais, além de incentivar, de conscientizar as novas gerações a cuidar do planeta. Será que nossas práticas no dia a dia geram impacto ao meio ambiente? Se sim, será que estamos fazendo algo para reverter os danos? Dentre as práticas sustentáveis, como reciclagem, por exemplo, também podemos pensar, ou melhor, repensar os usos de cascas de alimentos. Vocês já reutilizaram cascas de alimentos na própria alimentação ou de repente como adubo para plantas dentro das suas casas? Eu tenho que confessar que eu demorei um pouco para comer bolo com casca de banana, mas até que não é ruim, vale a pena experimentar, viu? Será também que nós estamos mais conscientes em relação ao consumo, ou seja, reduzindo a ânsia de comprar? Pense bem, quantas vezes utilizamos plásticos em um único dia? E o que fazemos com todo esse lixo? Ele simplesmente vai para o lixo. Concorda? Com a diminuição do consumo excessivo, também conseguiremos reduzir os desperdícios e a produção ecologicamente incorreta, aquela que polui o meio ambiente. Vocês também já pensaram em reutilizar, renovar, reciclar suas roupas, dar um novo visual para elas? Andar menos de carro, ou seja, utilizando o transporte coletivo ou meios de transporte não poluentes, como eu tinha dito, bicicletas, patinetes, patins, skates. Aí vocês vão falar, mas me dá preguiça. Mas pensa bem, faz bem tanto para a sua saúde quanto para o meio ambiente. Essas e outras práticas são apenas um começo. Com certeza, muitos de vocês já se preocupam de não jogar lixo na rua, de não gastar energia à toa, não desperdiçar água, reciclar óleos e embalagens na coleta seletiva, não é? Ok, então, vamos cuidar do nosso planeta, que cuida tão bem de nós com recursos essenciais à nossa vida. Turma, é isso por hoje. Deixo para vocês uma reportagem que nos faz refletir sobre a aula de hoje. Leiam e comentem, ok?
Não deixem de seguir o canal da Biase no YouTube, acionem o sininho para saber quando novos vídeos foram postados e deixem um like para aumentar a visibilidade. Por favor, me encaminhem dúvidas em relação às aulas. Quero bolar para vocês uma aula especial para conversarmos sobre temas complicados das aulas, tá bem? Nos vemos na próxima semana. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Tchau, tchau.